Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito este meu convite. Sabe que eu sou seu grande admirador e, portanto, tenho muita honra em estar aqui consigo e muito prazer em recebê-lo nesta sua casa. A honra minha e muitos parabéns. O tema geral é deixar o mundo um pouco melhor, mas isto dá para muita coisa. E obriga-me também a fazer algumas perguntas. E a primeira é, o seu nome completo é Manel Alegre de Melo Duarte. É. Porquê é que é conhecido por Manel Alegre? Porquê é que escolheu o Manel Alegre? É um nome artístico? Eu não escolhi, fui escolhido, porque era um nome se calhar mais sonoro. Tratavam-me assim. Eu estava preso, estava na cadeia quando publicaram os poemas em Coimbra, como solidariedade comigo, e puseram aquele nome e ficou. Pagando desgosto do meu pai. Nunca gostou muito. E adotou esse nome. Hoje em dia, quando telefona a alguém, diz fala Manel Alegre. Pois, cara, se a pessoa disser que fala Manuel de Melo Duarte, as pessoas não sabem quem é. Os seus prémios de poesia são múltiplos. Eu tive a honra de fazer parte do júri do Prémio Pessoa. Foi um dos prémios que recebeu. Foi o primeiro prémio significativo. Em 1999, se não estou em erro. Foi. Mas depois disso, o Camões em 2017, Dom Diniz em 2007, Fernando Namora em 1999 também, e por aí fora. Foi. Os prémios são importantes para si? Não, há prémios que têm significado. Olha, o prémio Pessoa foi, sem dúvida, significativo. O Camões, claro que sim. O Dom Diniz também. Todos eles, mas a Sofia dizia que não se deve pensar em prémios, embora ela pensasse, como todos pensam, embora digam que não, que fazem mal à cabeça. Eu, quando ganhei o prémio Camões, nem sequer sabia que o júri estava reunido. Isto é verdade, não é? Quando fizeram o telefonema, eu fui quase mal criado, disse, deve estar para cair um santo altar. Depois tive que pedir desculpa. E os prémios estimulam a fazer mais, a fazer melhor, ou é mais o reconhecimento? É um pouco, responsabilizam, não é? Quem tem um prémio Pessoa e um prémio Camões, pelo menos pior não deve fazer, ou deve evitar fazer. Quando é que se descobre a si próprio como poeta? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu rimas fazia desde muito cedo, aquelas quadras, antes de saber ler dizia versos de cor, porque em minha casa havia várias pessoas que liam poesia e eu aprendia aquela música, mas assim de uma maneira mais determinada foi em Coimbra já. Foi quando? Desculpe. Em Coimbra. Os meus 20 anos. Porque a sua família é uma família que se pode chamar aristocrática, penso eu. Tem origens e tem ligações aristocráticas. É uma família liberal. Qual é a região que está mais ligado? Não é Coimbra ou é mais acima? Não, é mais acima. A minha região é Nadia, Águeda e Aveiro. Sim. E continua a sentir-se muito ligado? Sim. E a Coimbra também, não é? Coimbra é uma cidade para mim muito afetiva, mas continuo ligado, tenho casa em Águeda. E vai para a Faculdade de Direito em Coimbra. E vou para a Faculdade de Direito em Coimbra. E porquê é que escolhe Direito? Também, mais nessa altura, éramos mais escolhidos do que escolhíamos, porque já foi há muito tempo, não se levava muito a sério outros cursos de letras e tal, devia ter escolhido letras, mas depois não me arrependo. Fui para Direito, em Coimbra era a faculdade que contava, não é? A sério, era a Faculdade de Direito. E gostou de Direito? Gostou da matéria? Gostei de algumas coisas, aprendi um pouco de escrita com alguns professores, olha, com o Manuel Andrade, com o Vacão. Era uma escrita quase orgânica. Sim. É verdade, nesse aspecto foi interessante. Mas isso para a poesia não contribuiu muito? Tudo pode contribuir para a poesia, há uma certa capacidade de síntese, de formulação, que contribui para a escrita, não é?
Simultaneamente foi também um bom atleta. Eu não sabia, quando estive agora a preparar esta entrevista, que tinha sido um homem importante na natação, por exemplo. Não é? Fui campeão nacional e fiz parte da seleção nacional. E qual era a sua distância na natação? Era o 100 os 200 metros. Sim. Com boas marcas, com bons tempos? Para aqueles tempos, para aquela altura, porque eu era nadador da académica e, por mais inverosímil que isso hoje pareça, aos jovens não havia piscina de inverno, não é? Onde é que eu treinava a partir de junho. E os de Lisboa tinham sempre mais 10 metros do que eu. Os bons de Lisboa, 1 ou 2. Treinavam o ano todo. Simultaneamente foi também ator no Teatro Estudante. Fiz parte dos fundadores com o Emílio Rivilar e outros do CITAC, Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, mas onde me destaquei como ator foi no TEUC, Teatro Estudantes da Universidade de Coimbra, onde tive um dos meus grandes mestres, que foi o professor Paulo Quintela, mestre de teatro, mestre Paulo de Quintela cidadania. era mestre de teatro também. Era o nosso ensaiador e um extraordinário ator, porque ele fazia os papéis todos. Ele pôs o Gil. Ele teve um mérito incrível, foi levar o Gil Vicente às tábuas. Nós representámos Gil Vicente em todo o país. Naquela altura, o Teatro de Estudantes era uma coisa importante, culturalmente importante. Representámos no país todo, representámos em Cabo Verde, fomos às Delfíadas lá fora. E também o seu currículo tinha estado em Bruxelas também, e na Bélgica, pelo menos, em Bristol também. Bristol. E isso faziam turnês, como agora fazem os artistas? Fazíamos. E éramos convidados a ir pelo país todo, numa altura que não havia autoestradas, íamos de caminhonete e tal, mas era uma paródia, era bom. E devia ser divertido. E que idade tinha nessa altura? Nessa altura tinha 20, 21. Mas, entretanto, aderiu ao Partido Comunista, não foi? Eu aderi ao Sim. Partido Comunista, não lhe sei já bem dizer a altura em que foi. Também foi um amigo, também é uma história engraçada, o nosso também que é pouco. Foi um amigo que era muito militante e tal, e disse: tu tens que entrar para o Partido Comunista. E várias vezes, até que um dia eu disse: não, mas eu não quero entrar. Eu participava naquela luta estudantil, que era já uma luta aberta. Era uma luta aberta, aquelas assembleias magnas e tal, não era uma coisa clandestina. E o tipo disse: não, mas tu já estás. Eu disse lá ao controleiro, ao responsável: e tu já lá estás, e agora se não entras eu fico muito mal colocado e tal. E então, a partir daí, durante uns tempos, passei a ser o camarada Ricardo. Era o seu nome de código. Foi. Mas esteve no Partido Comunista, porque eu tenho aqui nos meus apontamentos, de 1957 a 1968. Não. Não? Não. É o que consta do seu partido. 68, sim, a Checoslováquia, sim. Foi a minha saída do Partido Comunista, inicia-se com a invasão da Checoslováquia. Foram. E mas, alguma vez se arrependeu? Quando saí por motivos, mas quase toda a minha geração. Os Antónios Barretos, os Madeiros Ferreiras, os Arigos Figueiredos, toda essa gente que se destacou na luta estudantil desembocava no Partido Comunista, porque era realmente a única estrutura política organizada e tal, ia-se lá dar. Uns por convicção ideológica, outros procurando uma eficácia que depois, para aquilo que nós queríamos, nem sempre correspondia ao que tínhamos pensado. Eu fui militante, depois estive em Argel, exilado, trabalhando na Voz da Liberdade, que aí não era do Partido Comunista, era uma coisa que tinha socialistas, tinha católicos de esquerda, tinha o MAR, a que pertencia ao Manuel Lucena, o Jorge Sampaio, o Vasco Polido Valente, por exemplo. Toda essa minha geração andou por caminhos que iam dar ali, não é? Mas estava sujeito à disciplina do Partido Comunista, clandestinidades, reuniões mais ou menos secretas? Não, etc. Enquanto estive em Portugal, não muito, porque eu era um dos tribunos da Academia de Coimbra, vinhamos a Lisboa e tal, e falávamos também nas Assembleias Magnas,
E, portanto, fazia discursos empolgantes e importantes. Fazia discursos empolgantes e importantes. E era muito conhecido. E já tinha apelido no encalço, não é? Portanto, não era muito por dentro andar em reuniões clandestinas, embora tenha participado em algumas, sim. E depois... Olha, o meu controleiro foi o Silva Marques. Foi o Silva Marques, depois aderiu ao VSD. Foi o Silva Marques. Tem piada. Eu tinha mudado de namorada e ele quis discutir esse assunto e eu disse, mas isso é do meu foro íntimo. E ele respondeu, ele gostava de contar a história. Os comunistas não têm foro íntimo. Isso era o que faltava. Isso é uma boa resposta, é uma boa história. É uma boa história. Entretanto, os primeiros poemas surgem nesta década de 60, não é? Como é que isso acontece? O que é a vocação? Olha, a poesia nasce de eu quando perguntam porque é que eu sou poeta, eu digo, porque sim. Porque sim, não é? E a partir de certa altura, claro que eu rasguei muitos cadernos, eu tirei fora muitos versos, escrevi à maneira de muitos outros poetas, cada poeta novo que lia, que gostava, tentava escrever à maneira dele. Andei muito tempo à procura de um verso que eu sentisse que era meu, que fosse a minha voz. E a certa altura encontrei, tanto, e a partir daí... Quando é que descobriu isso, a sua voz? Foi por altura dos 20 anos, com um poema que deu origem a muitos fatos, até cantados pela Amália, alguns, que se chama Trova do Amor Lusíada. É talvez o meu poema publicado mais antigo. Acho que é a primeira vez que eu digo. Mas e qual é o processo criativo? Sai-lhe de repente ou é uma coisa laboriosa que emenda, não, volta atrás? Eu não sou laborioso. Quer dizer, para se chegar o Pound dizia que é preciso que a técnica se transforme numa segunda natureza, não é? Sim. E a partir de certa altura isso acontece, nos melhor e noutros pior. Há uma toada, há uma música na língua, cada poeta tem também a sua própria toada, a sua própria música. Muitas vezes aquilo começa por uma palavra aparentemente absurda, por uma frase, por uma espécie de música e depois sai. Mas há temas principais na sua poesia. Mas esses temas não são muito racionais, quer dizer, são naqueles primeiros livros, que foram livros, enfim, dizem, emblemáticos, surgiram da circunstância, a ditadura, a guerra, o envolvimento, portanto, um peso grande da circunstância histórica e uma reflexão também sobre a nossa história, não é? O que eu digo nesses poemas é que houve um tempo de partir e agora é o tempo de voltar. Houve um tempo de descobrir o caminho marítimo para a Índia e agora é preciso fazer a viagem de regresso e descobrir Portugal em Portugal. Isso é a mensagem, digamos. É de Portugal em Portugal, pois. Mas eu tinha nessa altura, talvez por ingenuidade, talvez por juventude, uma grande convicção na força da palavra poética, que aquilo ia mexer nas pessoas e mexeu. De facto mexeu. Aqueles poemas foram recitados, apesar de proibidos, pelo país todo, foram cantados, foram livros que, apesar de apreendidos, circularam muito, não é? Em cópias manuscritas, datilografadas, e portanto mexeram. Mas eu tinha essa convicção quando escrevia aqueles poemas. Não que estivesse a escrever poemas programáticos, nem aqueles poemas são políticos ou panfletários. Não são. Não são. E são poemas que entroncam numa certa tradição lírica nacional, nos cancioneiros, no Camões, no Pessoa, etc. Não é? E acho que o mérito deles foi um mérito, disse alguém, de um certo ar fresco, uma certa toada, não é? Um tom cantábila. Sim. Que os aproximou das pessoas, não é? Claro. Agora diga-me, agora vamos continuar com o seu percurso de vida, porque entretanto vai para a tropa em 61, não é? E vai parar a Angola. Antes de ir para Angola, fui para os Açores. Nos Açores primeiro? Os Açores, onde tentámos fazer uma ocupação da ilha,
o Mel Antunes, o Borges Coutinho, eu e mais alguns. E aí conhece o Mel Antunes? É aí que eu conheço o Mel Antunes. Conheço o Mel Antunes em Angola, em Ponta Delgada. E chegámos a uma conclusão de que a maior parte dos oficiais que estavam ali tinham estado metidos em qualquer coisa. Uns na chamada Revolta da Sé, outras no golpe de Beja por vias diretas ou indiretas, outros na luta estudantil. Mas pensou-se, havia esse projeto, tomar conta da ilha, fazer lá desembarcar o Delgado. Bom, hoje parece uma loucura, mas com loucuras às vezes também se faz história. Mas, entretanto, tinha havido aqueles 1º de maio aqui, e eu acho que as estruturas clandestinas e o próprio Partido Comunista não estavam muito interessados nisso, porque era uma situação não controlável. Foi adiado, de maneira que acabámos por fazer uma colossal distribuição de panfletos pela ilha de São Miguel. Nós próprios comprámos folhas em casa do Marquês da Praia, onde vivia o filho, o Tony, o António. Nós redigimos, carimos de borracha e tal. Depois do automóvel eu fui com o Mel Antunes, ele com uma camisola preta, uma pistola em cima do banco, eu atrás com o outro, e íamos por outros panfletos debaixo das portas. É claro que passados uns dias começámos todos a ser despachados uns para Angola, outros para Moçambique. E então vai para Angola a seguir. Vou para Angola. E em Angola está há algum tempo, não é? Pois em Angola estou. E depois... Mas eu em Angola meti-me noutra também, não é? Quer dizer, já havia alguns motivos. E é preso em Angola. Eu sou preso em Angola. Sou preso em Angola. Em que é que se tinha metido? Tinha metido num... Eu cheguei a Angola em julho de 62, suponho eu. É na altura em que o general das Landes faz um discurso. Não se esqueçam que nunca nenhum homem teve tantos... Nunca nenhum general teve tantos homens sob o seu comando. Isso foi considerado quase como uma ameaça e pôs toda a gente a conspirar. Eu conspirei com o genro do Deslandes e com outros. Quer dizer, toda a gente de direita, de esquerda, houve ali uma altura de grande conspiração a entender que isto não podia continuar assim. Porquê? Porque tinha sido prometida uma universidade e depois a universidade foi bloqueada. Houve um conflito com o Adriano Moreira, não queria que a responsabilidade fosse do Adriano Moreira de não fazer, embora ele se tenha entusiasmado muito com o entusiasmo com que foi recebido. E o general foi chamado a Lisboa, as pessoas disseram-lhe não vá, que já não volta, ele veio, e o Salazar mandou o velho cartão a um e ao outro, agradecendo os serviços prestados. A agradecer e ele já não voltou. Então é preso em Angola e volta para cá, não é? Não, eu fico lá. Fica lá. Eu sou o primeiro oficial preso lá. Fui entregue à PIDE pelo Tenente-Coronel Patencourt Rodrigues, que era o chefe de Estado. Ele não me entregou, a PIDE é que pediu, exigiu a minha prisão. Mas fica preso quanto tempo? Fico preso 6 meses e tal. E depois volta para cá? Depois saí da cadeia, não era reintegrado nem me deixavam vir. Eu pedi para ser recebido pelo chefe de Estado-Maior, disseram que eu era maluco, mas ele recebeu-me. Tivemos também uma discussão que dava uma peça de teatro, mas a verdade é que três dias depois ele mandou-me de barco para Portugal, com residência fixa, em Coimbra. E é aí que começa a preparar a sua partida para fora? Não, eu não preparei. Eu comecei a preparar os meus exames, ainda fiz alguns exames, e depois querem me enviar para Angola e prender-me de novo, e é nessa altura que eu primeiro escondo-me em casa do poeta João José Cosfel, me leva para Norte, para casa também de outro poeta que já cá não está, mas do irmão do Rui Feijó, casa da família Feijó, mas a PIDE estava a pôr em risco muita gente e portanto tive que sair. Saí a salto pela quinta dos Montalva Machado, em Chaves. Em Chaves. Era só atravessar um ribeiro.
E aí vai para Paris, e depois de Paris é que vai para Argel? Ou a Paris. Em Paris estava muita gente da minha geração já lá estava. Depois sou convidado a vir à terceira conferência da Frente Patriótica, presidida por General Humberto Delgado. E eu aceitei e vim. Que é em Argel. Que era em Argel. Fui recebido no aeroporto pelo Pedro Ramos de Almeida, que tinha sido um destacado dirigente e também da luta estudantil. Bom, e depois houve aqueles charilhos todos e acabei por ser convidado para trabalhar por causa da voz, que hoje está má, mas por causa da voz e do teatro, sei lá, fui convidado para trabalhar. Ficou 10 anos em Argel. Tive 10 anos em Argel. E o que é que se faz durante 10 anos em Argel? Eu fazia programas de rádio. E de que é que vivia? Tinha um salário? Tinha a Frente Patriótica, tinha uma ajuda da Argélia, como outros refugiados, não é? E aquilo era mais ou menos distribuído. Era eu que fazia os programas da Voz da Liberdade, pois tinha um salário pequenino e também tinha da venda de livros meus e de discos e de coisas no género e de ajudas de família. Mas o dia-a-dia em Argel o dia-a-dia em Argel era um dia de trabalho. Nós tínhamos 3 programas a rádio por semana, dava muito trabalho, até porque as informações não eram muitas, era preciso ouvir a BBC, isto, aquilo e aquilo outro, e arranjar esquemas de comunicação com Portugal. E não os argentinos receberam-nos sempre muito bem, nunca se intrometeram na nossa vida, o que é um facto notável, mas nós não nos integramos nunca na vida argentina, não é? De maneira que de vez em quando eu saía, quando chegava a Paris, era uma coisa. Ia ver 3 filmes seguidos. Nós estávamos aqui também, quando chegávamos a Paris, íamos ver 3 filmes seguidos. Agora, nessa altura, sai do Partido Comunista. Sai do Partido Comunista. Em 68, se não estou em erro. Em 68. Em 68, já agora eu vou contar. Eu encontrava-me mais vezes em Paris com o Dr. Álvaro Cunhal, que me pedia para lá ir para conversarmos e tal. E tinha havido a Primavera de Praga, estava a existir. Sim. E havia muitas dúvidas, havia muitas discussões na gente da imigração política. E havia o maio de 68 também, não? Eu estava em Paris no maio de 68 e estava na Rue de Seine, ali num verdadeiro balcão do luxo sobre o maio de 68, em casa de uns amigos. Não estivemos lá juntos, que eu também andei lá nas ruas. Andei na rua, disse tudo. Bom, mas tive uma conversa com o Cunhal, perguntei-lhe como é que era aquilo de Praga, não é? Muitos de nós éramos rigorosos e esquerdistas, exagerados nessas coisas, como é que era isso de Praga? E ele fez-me um grande elogio do Dubček e daquilo que estava a acontecer, isto é verdade, em Praga, e da importância do que estava a acontecer em Praga teria para a Europa e para a construção de um socialismo mais aberto, de rosto humano, com liberdades democráticas e tal. Ele não utilizou a expressão de liberdades democráticas, coisa mais aberta. Então. E falou muito bem do Dubček, fez um grande elogio do Dubček. Mas quando os acontecimentos se deram, fiquei à espera. Devo dizer que li na Voz da Liberdade a primeira tomada de posição de alguém da esquerda portuguesa assinada por Lopes Cardoso para interação de si por mim, reprovando e condenando a invasão de Praga. E fiquei à espera que o Partido Comunista seguisse o exemplo do espanhol, do italiano, o francês, como ao costume, não é? Mas não. Para grande surpresa minha, dizem-me que foi mais tarde contaram-me amigos meus, dirigentes do Partido Comunista, foi muita pressão dos dirigentes do interior. Mas a verdade é que quem mandava era o secretário-geral, não é? E que estava muito ligado ao Ponomarov e
havia grandes dirigentes soviéticos. E a verdade é que aprovaram, e eu, a partir daí, nós tínhamos tido ilusão. Olha, o António Barreto, o Medeiros Ferreira, o Eurico Figueiredo e outros tínhamos tido ilusão de que se podia dar uma volta na esquerda e no próprio Partido Comunista. Porque o Álvaro Cunhal era uma figura fascinante. E ele próprio nos convenceu de que nós podíamos ter um papel nessa renovação. E, quando percebi que não... Era fascinante porquê? Em quê? Era fascinante na atitude. Tinha uma certa austeridade e aristocracia de comportamento. Eu gostava de falar de tudo. Poesia também, de pintura. Tinha, por exemplo, uma posição muito mais aberta que a do realismo socialista. Nós fazíamos críticas, às vezes jogando que eram atos de grande coragem da nossa parte, críticas ao Partido Comunista ou à direção do Partido Comunista, e ele secundava, mas dizia logo que não se podia tirar da história aqueles que tinham feito o Partido Comunista, né? Pronto, foi assim. Então saiu. E continua fora de Portugal. Pois continua fora de Portugal, só regresso mesmo no 25 de Abril. Mas entretanto... Regresso no 2 de Maio, aliás. Entretanto, tem algumas ligações que se mantêm cá em Portugal e volta na altura em que Mário Soares também volta, não é? Voltei depois. Voltei 8 dias depois. Sim. E aí já tinha manifestado alguma adesão à ação socialista? Não, eu tinha muitos contactos com o Tito Moraes, o Ramos da Costa e com o Mário Soares. Conheci-o em Paris. Tínhamos um amigo comum que era o Alain Ullmann, que me dizia: tu e o Mário Soares foram feitos para se entender. Estava sempre a dizer isso. E havia uma aproximação, mas não havia adesão. Eu não estive no ato de fundação do Partido Socialista, embora depois haja outro ato de fundação, que é o primeiro congresso na legalidade, na Alamar. Não, aderi antes. Aderi uns meses antes. Mas acho que fiz um discurso que, segundo todos os testemunhos, e pelo menos o de Mário Soares, que foram decisivos porque ele ia ser derrotado por Manuel Serra, o que podia significar a setalização do Partido Socialista, não é? E isso garantiu a autonomia política estratégica do PS e a possibilidade do Mário Soares poder liderar o combate do Partido Socialista pelo rumo democrático do 25 de Abril, não é? Mas, entretanto, já tinha alguma ligação, nessa altura, a cantores e compositores como o Zeca Afonso? Tínhamos sido companheiros em Coimbra. Com o Manuel Freire também, não é? Não, esse não. A ligação principal que eu tinha na música era o meu cunhado António Portugal, que musicou a Trova de Vento Passa, que veio a ser depois uma espécie de hino. E o Zeca Afonso, o Luís Góis, já éramos amigos, e o Adriano Correia de Oliveira, que era mais novo, mas que começou a cantar e a musicar e depois a gravar muitos poemas meus. E a sua ligação à música depois tem muito mais recentemente uma outra fase, que é uma certa reabilitação do fado em apoio ao João Braga e a toda uma série de fadistas. Eu li no seu livro. Sim. Vi essa referência, mas sim, eu sou amigo de João Braga, colaborei muito com ele, acho um grande fadista, acho que tem um mérito, é que lançou muita gente nova. Grande parte desses novos fadistas e masculinos e femininos apareciam sempre no... Conhece alguns deles, a Carminho, por exemplo? Conheço Cátia Guerreiro, conheço a Carminho, sim. Conheço todos. E gosta? Conheço todos. E gosta de os ouvir? Gosto de os ouvir. E cantam
Quantas vezes também já cantaram poesia sua, não? Cantaram e cantam. E gosta? Sente-se realizado quando os ouve cantar? Sim, eu ainda... Para uma coisa que uma filha minha organizou, onde apareceu o Camané, que a televisão deu, e houve um poema meu cantado pelo Camané, eu gostei muito. Aliás, eu não escrevi os poemas meus que são cantados, são publicados, tirando o João Braga, que às vezes lá me pedia, o João Braga massacrava-me com telefonemas, sim, um tema muito giro, podias escrever e tal, e às vezes lá ficava-me aquilo a bailar e tal, mas a maior parte das músicas, ou dos fados de Coimbra ou de Lisboa, foram tirados de poesia minha, já publicada. Que já existiam, portanto. Já existiam. E gosta de ouvir as suas Há uns que cantadas? Há uns que gosto. Acho que houve uma coisa muito importante, sabe? É que esse período levou a poesia muito mais longe. Muito mais longe. Sim. Muita gente que não sabia ler passou a ouvir poesia e a saber poemas de cor que eu nunca tinha lido em livro. Agora, ao mesmo tempo que tudo isto que estamos a falar, há uma carreira política sua, não é? Adere ao Partido Socialista, depois está no primeiro governo constitucional como secretário de Estado, não é? Depois Assembleia Constituinte, onde aliás estivemos juntos também, e depois Assembleia da República durante 30 e tal anos, não é? Fui eu, pois, se o meu recorde só foi batido pelo Calha e pelo Jerónimo, e igualado pelo Mota Amaral. E gostou de estar no governo? Não. É mesmo, digamos que é uma das poucas coisas de que me arrependo. Não por ter estado no governo, mas porque tive um cargo muito ingrato, que era secretário de Estado da Comunicação Social e porta-voz do governo. Num período em que a comunicação social estava toda... Era o primeiro governo constitucional, não é? Era o primeiro governo. Estava toda estatizada, e bem estatizada, porque tinha sido o Almeida Santos a fazer aquilo e tal. De maneira que foi um verdadeiro tormento, em que o meu trabalho principal era todos os meses, nas reuniões do Conselho de Ministros, ter uma guerra danada com o Ministro das Finanças e com outros, para me darem o aval para poderem pagar aos jornalistas dos jornais, da rádio e da televisão. Chegaram-me a dizer uma vez, a doutora Manuela Morgado, mas fecha a televisão, disse, isto não vão lá vocês fechá-la, não é? Mas no meio disto tudo, ao longo desta sua carreira tão rica, candidatou-se também a secretário-geral do PS e a Presidente da República. Bom, isso, a candidatura a secretário-geral foi eu. Contra Sócrates. Eu queria tanto ser secretário-geral como sei lá quê. Mas apareceu a figura do José Sócrates, com que eu já tinha tido um conflito por causa da co-incineração em Coimbra. Cortámos relações nessa altura, depois fizemos as pazes para não irmos disputar um congresso naquela situação. Mas havia muita gente a aderir àquela novidade da esquerda moderna, isto e aquilo, aquilo outro. E então houve um grupo de pessoas, mais da nossa geração, da minha geração, muitos ligados ao Jorge Sampaio, outros ao Mário Soares, etc., que fizeram uma grande pressão para eu me candidatar. Não era tanto para ganhar o Congresso, era para criar um espaço de debate, de abertura e de manter aberta a pluralidade interna do Partido Socialista. E aquilo acabou por ser importante para a maioria absoluta, porque nós fizemos debates na televisão muito interessantes, debates na rádio, aquilo mobilizou muita gente. Eu cheguei a ter reuniões, o meu medo a certa altura era ganhar o Arceira. Eu não devia dizer isto, mas é verdade, era ganhar o Congresso. Tinha medo de ganhar. Mas era quase impossível, era quase impossível.
Mas depois, em 2006, também se candidata a Presidente da República. Sim, e o nosso, podia seu ter e sido. nosso amigo Mário Soares Pois também foi. é candidato. Pois foi. E tem mais votos que o Mário Soares. Eu tenho quase 21%, ele tem 14% e tal. E porquê é que se candidata a Presidente da República? Eu candidatei-me a Presidente da República, olha, porque tinha sido convidado para me candidatar. Mas isso não chega. Não. Foi, se quer que lhe diga, foi por irritação. Por irritação, sim. Por irritação. Porque eu fui convidado, até o Bouteflika, que esteve cá, fui convidado pelo Sócrates, pelos dirigentes do Partido Socialista. Eu disse que não queria, porque acho que, sinceramente, naquela altura não. Depois fiz com muita convicção. Mas naquela altura não estava. Também eu nunca percebi porque é que não fui candidato a Presidente da República. E acho que isso foi pena para Portugal. Mas, mas se calhar percebo o que eu quero dizer. Não estava muito para aí virado. Mas tanto insistiram, foi falado até com gente de outros partidos e tal. Até que um dia um alto dirigente de um outro partido me veio avisar que estava preparado o lançamento da candidatura do Mário Soares. Sem terem dito nada. Eu fui falar com o secretário-geral do Partido Socialista, que me disse que não sabia nada, mas depois verifiquei que não só sabia como estava metido nisso. O secretário-geral era o José Sócrates. Era o Sócrates. Claro, era o Sócrates. De ganhar. Bom, tive uma conversa com o nosso amigo Jorge Sampaio, que também ficou admirado, esse realmente não sabia. E eu disse, olha, eu vou lá outra vez e estou irritado com isto e se calhar vou dizer que me vou candidatar. Eu fui ao Sócrates, o Sócrates teve uma conversa correta comigo, ele dizia, mas não, isto é impossível, se você vai lá, nós somos cilindrados, eu caio e tal. Então você cai, mas eu não caio, se for vou lá bem. E eu não estou de acordo com a maneira que isto foi feito. Sou muito amigo de Mário Soares, fui muito amigo de Mário Soares, travei com ele combates decisivos na nossa vida, mas pronto. E quando saí dessa reunião, eu disse que estava disponível. Isso criou um mecanismo incontrolável, porque eu comecei a receber mensagens. Houve mesmo uma onda, não é? Porque senão eu não tinha obtido aquele resultado. Houve mesmo uma onda, não é? E as suas relações eu fiquei a 25 ou 29 mil votos da segunda volta. Pois. Ele foi para um triz. E as suas relações com o Mário Soares? Bom, ficaram os amigos, como é que foi nessa altura? Naquela altura não ficaram boas, não é? Nunca cortámos relações, mas não ficaram boas. Eu fiquei muito magoado, mas mais magoado quando ele apoiou por portas travessas o Nobre, porque aí já parecia uma... Eu posso perceber como o velho leão, como o Mário Soares, considerasse que era ele o melhor candidato para disputar aquela eleição. Mas devíamos ter falado, bom, aquilo não foi bom. Mas depois ele esteve doente, eu fiquei muito incomodado, sabia por médicos amigos da gravidade, falei para a família, e fiquei mesmo incomodado, não é? Porque eu gostava de Mário Soares, não é? E um dia recebi um telefonema do António José Seguro, dizer, está aqui uma pessoa que quer falar. E era o Mário Soares. Ele estava muito comovido por ter ficado preocupado com a doença dele. Disse, Manuel, que lá vai, vamos almoçar. E assim reataram. Assim reatámos e acabámos como amigos, como sempre. Aliás, eu acho que fui uma das poucas pessoas, uma das últimas pessoas que eu viu ainda com estado de... Tem 3 filhos e 2 netos, não é? E está uma neta a caminho. Não, tenho 3 filhos e 5 netos. 5 netos? Há um que tem 4, que é o Francisco, foi para embaixador em Holanda, e a filha tem 1, que é o mais novo. O outro é advogado, por enquanto ainda não tem. E nenhum deles se meteu em política? Não, eles interessam-se. Não, a minha filha ainda foi vereadora
na Câmara Municipal por aquele movimento dos cidadãos e tal, mas depois aborreceu-se e saiu. E o mais velho, o diplomata, tem convicções políticas fortes, mas é diplomata e está sujeito a essa disciplina. Claro. Só para concluir, a sua vida, como acabámos de ouvir, dava um romance, um filme ou uma série de televisão. Destas 3 modalidades, o que é que preferia? Que fosse um romance, um filme ou uma série de televisão? O mais fácil era ser uma série de televisão. Não. O mais fácil seria o filme. Mais fácil seria o mais interessante seria o filme. Quem é que gostava que fosse o realizador desse filme? E o ator que representasse o seu papel? Mas esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Mas eu também tenho tentado escrever, não com o rigor nem com a minúcia com que o fez, as suas excelentes memórias. Tenho tentado escrever algo de parecido, mas tenho a sensação de que estou a escrever um romance, sabe? Tenho a sensação que não sei onde acaba a realidade e começa a ficção. E aquilo é um risco porque a escrita tem um lado encantatório, não é? E a certa altura pode-se passar para o outro lado. Sim. Mas não me disse quem é que gostava que realizasse o filme e interpretasse o seu papel. Ou a série. Chegaram a falar comigo várias, mas o Zé Fonseca Encosta uma vez falou-me nisso. Mas dos realizadores portugueses, também é o que eu conheço melhor e gosto de alguns, o António Pedro Vasconcelos. Se ele ainda fizesse filmes, ele tem feito, não é? O António Pedro Vasconcelos acho que era capaz de perceber melhor. E só mesmo para concluir, nesse filme tinha de aparecer a caçar e a assistir ao batorado, não é? Faz parte também do seu... Mas em Espanha, é em Espanha que eu gosto mesmo da corrida. Não é que não gosto de ver uma corrida à portuguesa, mas é em Espanha que eu gosto. Então o PAN não deve gostar de si. Eu suponho que não. Mas eu também não gosto do PAN. Não gosto das ideias do PAN. Porque aqui há uma questão de liberdade. Há uma questão de liberdade. É o que estão as touradas. As pessoas têm direito de gostar ou não gostar, além de ser uma coisa profundamente enraizada em muitos setores da sociedade portuguesa. E não só no Sul, porque eu assisti a muitas corridas em Espinho, em Viana do Castelo, na Póvoa de Varzim, etc. É uma questão de liberdade. Assim como a caça é mais do que isso, não é? A caça é mais do que isso. Porque a caça é uma questão de sobrevivência para muita gente. Está ligada à agricultura e hoje em certas regiões do país é uma questão de trabalho e de sobrevivência. Além de ser um direito. Eu, aliás, acho que a humanidade nasceu com a caça. Foi com a caça que o homem se juntou pela primeira vez, fez os primeiros instrumentos, se calhar as primeiras palavras, os primeiros poemas, as primeiras orações, os primeiros desenhos das grutas de Altamira, etc. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Tudo somado, o que é que acha que fez de mais importante para deixar o mundo melhor? Última pergunta. Aquilo que fiz não foi com o intuito de deixar o mundo melhor, embora terá tido na minha efeito. Sim. Eu acho que foram os livros que escrevi e alguns discursos que fiz. Os gregos diziam que a oratória era a expressão mais alta da palavra. E por vezes tive a sensação que um discurso pode mudar as coisas. Aconteceu-me uma ou duas vezes, à escala nossa, pequena e minha, mas o Churchill fez isso com o Not Surrender, o De Gaulle, agora ia-lhe chamar Rockefeller, não Rockefeller, o presidente americano da guerra. Roosevelt. O Roosevelt, pá, pronto. O discurso do Madison Square Garden, o discurso onde ele lança
as bases do New Deal, é um discurso fantástico. É um discurso fantástico, não é? Portanto, E que mudou a América e que criou a classe média. Os seus discursos americana. também terão contribuído para deixar... Não, acho que esse discurso do primeiro congresso, acho que sim, uma ou outra vez, contribuíram pelo menos naquela circunstância imediato para que as coisas fossem de outra maneira. Muito obrigado, acho que foi uma entrevista Foi muito verdade. interessante. Ficou grande demais, mas olha, o entrevistado tem tanta Não, coisa para o contar que é entrevistador. difícil fazê-la mais curta. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.